Agora sim, boa noite. Estava mudo aqui meu microfone. Boa noite, tem alguém aí? Gente, estamos ao vivo. Firmando aqui nas plataformas se está tudo certo. Já apareceu para mim que o LinkedIn está ok. Tudo certo no LinkedIn. Hoje a gente vai ter um papo super especial, pessoal. Mais uma vez, com um super convidado. A gente vai gerar muito valor aqui com o conteúdo que a gente vai gerar, tá? Para vocês. Então, confirmando que já estamos online aqui e ao vivo no LinkedIn e também no YouTube. Maravilha, estamos ao vivo nas duas plataformas, que legal. O Manuel já está por aí. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo mais uma vez. Quem for chegando, pessoal, me dá um retorno e me fala se está ok o áudio, o vídeo, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem aqui com o áudio e o vídeo, que logo a gente vai começar. Logo eu já vou convidar o Eli para a gente conversar sobre o nosso tema hoje. O Manuel tá lá, vem lá de Brasília, né? E para nos prestigiar aqui. Obrigado, Manuel, pela presença. Pessoal que está chegando, logo a gente vai começar o nosso papo hoje. Hoje eu vou ter a honra aqui de receber o Eliezer. A gente vai falar sobre um tema muito interessante que é como a gente explorar, como é possível explorar soluções acionáveis, né? E claro, trazer ali um impacto estratégico, utilizando estatística, ciência de dados, e, obviamente, machine learning, inteligência artificial e todas essas tecnologias desse ecossistema, né? Então, vai ser muito bom, a gente vai conversar de vários pontos aqui sobre cultura, a gente vai falar sobre estratégias de como implementar, de como promover uma adoção e uma mentalidade orientada a dados. A gente vai falar de muita coisa interessante, como medir sucesso de projetos, como avaliar métricas, indicadores chaves, enfim. Vai ser uma oportunidade de ouro aqui para a gente aprender com o Eli, que gentilmente vai compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com todos nós aqui. Pessoal, quem está me ouvindo aqui, está nos assistindo, e que está chegando agora, está participando pela primeira vez, essa iniciativa, né, do TechCast é uma iniciativa da Stack Tecnologias, e para quem não conhece o nosso trabalho, vale dar uma olhada no site, entender o nosso trabalho, como que a gente atua aí como parceiros de empresas, né, na construção de projetos, tá? A gente atua bem de perto no desenvolvimento de projetos orientados a dados, desenvolvimento de projetos utilizando tecnologia. Então, se você tem algum desafio na sua empresa e precisa de um parceiro aí para implementar essas soluções, para fazer um estudo detalhado, para fazer um planejamento desse tipo de solução, pode contar com a gente, só me chamar aí no LinkedIn aqui, mandar um direct, vai ser um prazer conversar com você, entender o momento da sua empresa e como que a gente pode apoiá-lo. Tá? Então, quem está nos ouvindo, vale conhecer um pouco do nosso trabalho, de como a gente pode gerar valor para você, tá? Gente, então acho que dá para a gente começar, né? Já confirmei que a gente está ao vivo, que está tudo certo, a plataforma, nas demais plataformas. Eu quero aproveitar o máximo do tempo que a gente tem aqui com ele para a gente começar esse bate-papo super interessante. Então, vou chamar o Eli para a gente começar esse bate-papo agora. Vamos lá. Oi, Eli, boa noite. Seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Felipe. Jóia aqui, tudo jóia. Ainda aqui aproveitando aqui a estrutura da Hotmart. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Que legal, e eu que agradeço. Agradeço aí por você ceder o seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui conversar e gerar esse conteúdo de extremo valor. Boa. Pessoal, para quem não conhece o Eliezer, vai ter a oportunidade de conhecê-lo agora, né? A gente vai falar um pouco da sua história, trajetória, né? E aprender a partir de sua vasta experiência nesse segmento, mas o Eliezer é coordenador de ciência de dados na Hotmart, né? Tem aí uma trajetória super interessante, né? Com muita experiência. Eclética, muito bom. Então, isso é muito conhecimento e experiência que ele vai compartilhar com a gente aqui. Eli, então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você começasse, obviamente, contando um pouco da sua história, falando um pouco da sua trajetória, da sua experiência, para todos nós aprender e te conhecer um pouco mais, por favor. Vamos lá, né? Acho que eu vou começar assim. Era uma vez em 2000 e... Gente, boa noite, pessoal.
Eu começo a minha trajetória em 2001, então é bastante tempo, né? Comecei fazendo faculdade de estatística, né, na Universidade Federal do Amazonas, então natural lá da região norte e vim trazer aqui um pouco de desenvolvimento, minha expertise para a região sudeste. Estou há 4 anos aqui em São Paulo, graças a Deus, está dando tudo certo. Bom, mas vamos lá. A minha trajetória, eu vou dividir em 3 momentos, Felipe. Eu tive 3 momentos bem ecléticos, tá? Eu já trabalhei na indústria, e eu comecei como estagiário na indústria. Eu era o estagiário de estatística que fazia o controle estatístico das máquinas, né? Então era o estagiário que ficava com a prancheta lá copiando todos os dados para depois transformar em gráfico. E foi um aprendizado muito bacana, né? Felipe, desculpa, mas tá dando ruído aí? Só Não, tem um barulhinho de fundo, mas não está me atrapalhando em nada do meu. Boa, não, é que eu tô aqui no escritório e Mas não aí tem problema algum, tá super tranquilo. O seu áudio está super legível. Boa. Tá super tranquilo de ouvir. E na indústria eu tive a oportunidade de já aplicar estatística, né, sendo estagiário. E na sequência acabei sendo promovido para supervisor da qualidade e ficava encarregado pelo laboratório de confiabilidade, né, muitas amostras, plano amostrais, enfim. Eu não tinha nem concluído minha faculdade e já estava trabalhando com tudo isso. Então foi uma oportunidade muito boa. Ainda nesse momento eu vou dividir em 3 momentos de carreira, tá? Até chegar na Hotmart. Ainda nesse momento também passei pelo governo. Trabalhei na Secretaria de Planejamento do Estado do Amazonas. Eu era encarregado por uma diretoria. Era um cargo comissionado, era um cargo de responsabilidade. Muito para levar muito BI. Era BI para todo que é lado e tinha que levar e consolidar informações de todas as secretarias. Então foi um momento também de aprendizado muito bom. Fui professor universitário da própria Universidade Federal por 2 oportunidades, então somando dá 4 anos, 2 anos, depois mais 2 anos, né, com a galera de administração, engenharia de produção, até bioestatística cheguei a dar aula de estatística, né, assim, desafio enorme. E, bom, esse foi o primeiro momento. No segundo momento aí eu chamo de momento empreendedor. Foi quando bem difícil, viu? Agora eu entendo o que um CEO passa, sabe? Mas foi bem legal, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo com pesquisa e desenvolvimento. Então, eu abri uma empresa e dessa empresa a gente atendia as indústrias, clientes que queriam fazer desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, né? Melhoria de processo industrial. Continuei no momento industrial, né? Muita detecção de problemas, de defeitos, enfim. E nesse meio período aí, quando os projetos não apareciam, eu dava aula de Power BI. Então, como eu falei, eclético, né? O meu terceiro momento de carreira, eu acho que foi muito bom. Esse realmente foi quando, assim, vamos falar de ciência de dados de fato. Não que os outros não estejam relacionados com ciência de dados, mas tinha uma pegada mais estatística, né? E nesse momento 3 eu passei pelo varejo físico, por 2 oportunidades, né? Pelo área de crédito, área de cobrança, credit scoring. Também passei pelo Pão de Açúcar, como consultor, cientista de dados. Então, nossa, há um navio gigante que o leme você tem que virar realmente para fazer a volta do navio. É bem complicado, né? Mas foi um momento de aprendizado puro, muito pricing, analytics, foi muito bacana. E aí, já agora mais recente, né, com o varejo online, eu passei pela ClickBuzz, é uma das maiores aí de vendas de passagens, né, online, uma das maiores plataformas. Não tem mexer não, tá? Eu estou falando só minha trajetória. Perfeito. E agora eu estou na Hotmart. Então, estou há 1 ano, 2 meses e 12 horas. Brincadeira, não sei se é isso mesmo, não, a quantidade de horas.
Mas Bacana. essa é a minha trajetória e a gente nunca para, né? Sempre estudando, 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 e é isso. Muito bom. Como você bem disse, é uma trajetória extremamente eclética, né? Poxa, passou por todas, vamos dizer assim, né? Eu podia citar aqui, por todas as indústrias, né? Poxa, professor, a parte da indústria em si, até com experiência como empreendedor, né? Atuando como próprio negócio, não só de formatos de trabalho, né? Mais autônomo, mais ligado a uma empresa, mas também diferentes tipos de empresa, né? Empresas grandes, empresas menores ali, como consultor também. Isso é muito legal, porque é uma experiência super diversa, né? No fim do dia, a gente consegue colher muitos aprendizados, porque você experimentou um pouco de tudo, assim, né? Isso. Ô, Felipe, só avisa se começar a picotar aqui, tá? Porque pode ser Tá que bom, caia aqui, mas eu entro novamente, tá? tá bom, sem problemas. Boa. Muito bom, sensacional. A história, a trajetória super rica, né? Muito legal. É, ele, baseado nas suas experiências anteriores, né, obviamente a sua experiência hoje também, como que você abordou o desenvolvimento de uma cultura data-driven nas organizações? Como você lidou com isso? Data-driven, né? Data-driven é um termo relativamente novo. Se eu for chorar aqui tudo que eu vou falar, não vai dar tempo, eu acho, né? Então eu vou tentar fazer alguns resumos, né? Bom, hoje se a gente for falar de cultura data-driven no Brasil, eu vou falar depende. Vai depender aí da maturidade da empresa. E aí a gente precisa fazer um trabalho de identificar, né, em que momento essa empresa está, né, de maturidade, porque é a partir desse momento que eu consigo saber, putz, vamos lá, se uma empresa de 1 a 5 de níveis de maturidade, se ela ainda está num nível ainda 1 ou 2, putz, o trabalho vai ser árduo para a gente falar sobre data-driven, né? Mas o contrário também é verdadeiro, se a gente estiver falando de empresas com maturidade alta, o trabalho é facilitado, não que o trabalho seja menos árduo, né? Ele continua árduo, mas pelo menos a gente tem um apoio muito forte da alta direção. E aí, assim, falando mais queria destacar 2 pontos quando a gente fala de desenvolvimento da cultura data-driven, né? A gente vai ter um momento em que a gente vai ter um momento que a empresa não tem uma maturidade suficiente, né, para entender que ela precisa ser uma empresa baseada em dados, tomar decisões baseadas em dados, né? E aí esse trabalho é de formiguinha, Felipe. Esse trabalho é da gente quase um pitch por entrega, eu diria. Você precisa mostrar valor, você precisa entender as necessidades dos clientes internos, que aí a gente está falando muito de BI, esse termo BI já está ficando meio, né, está ficando um pouco passado, mas é muito utilizado ainda. A gente vai estar falando muito ainda de estruturação de data sources, captura, toda essa parte aí que a engenharia de dados trabalha, né? E a partir disso mostrar para a alta direção que olha, minimamente nós necessitamos tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando a gente já tem aí uma empresa com a maturidade maior, o trabalho é apenas duro. Não, ele não deixa de ser leve, né? E aí a empresa passa a ter uma visão dos dados da seguinte forma: opa, eu tenho um banco de dados, ele deixa de ser um passivo, ele deixa de ser uma despesa, e eu preciso gerar valor, e eu preciso monetizar de alguma forma, desde que não tenha um valor monetário. Eu preciso gerar valor desses dados, né, e tornar ele um ativo, né, muito da linguagem contábil. E, assim, principalmente esses 2 pontos eu destaco. E o trabalho é árduo do mesmo jeito, Felipe. Não tem vida mansa na área de dados, não, assim, sabe? Mas, assim, para fechar esse tema, assim, para fechar não, para fazer um resumo dessa parte, eu diria que
com o advento da proximidade da área de dados, ou seja, da estatística matemática, com a área de tech, levando a estrutura de dados, a gente está falando aí de plataformas, estruturas, enfim, as fornecedoras de tecnologia, a proximidade com a área de produtos, né, levando todo aquele arcabouço de metodologias, diagnósticos, mapeamento, e também a digitalização, um pouco de transformação digital, acelerou muito e muito a vida da área de dados, né? E isso, toda a empresa está querendo um pouco disso, quer beber um pouco disso, né? E legal, e isso facilita a vida de uma empresa, para uma empresa se tornar uma empresa data-driven, né, aqui no Brasil. Não sei se eu consegui responder, se eu divaguei muito, me corta, fala assim, ô Eli, você foi muito longe, pode me interromper também, Felipe. Não, para mim tá ótimo, cara, ficou claro. Eu quero destacar um ponto que você citou, né, que é essa questão assim, que não existe moleza, né, não existe boa vida para a área de dados como um todo. Desde ambientes onde o mato está muito alto, ou seja, a empresa tem uma baixa maturidade, e aí o trabalho é super árduo, porque você tem que voltar lá atrás, né, desde, como você disse, as fontes de dados, né, fazer todos os pipelines, os fluxos, para ter acesso ao dado tratado e pronto para o consumo, obviamente, até empresas que estão com a maturidade mais alta também, que aí você vai ter que emergir todas as necessidades de negócio, vai ter que construir todos os visuais, né? Enfim, como você bem disse, não tem almoço grátis, não tem vida fácil para a gente que está na área de dados. Eu acho que essa sinceridade é importante, né, Li, para a gente deixar, não frustrar ninguém, né? Desde a alta gestão, né? Frustrar nenhum executivo que pode, por algum motivo, pensar que não, vai ser tranquilo, esse trabalho vai trazer um retorno super rápido. Plug and play, né? A gente fica Sim. sempre imaginando plug and play, mas se tivesse de fazer algo para aumentar a maturidade e tornar uma empresa data-driven de fato, é a estrutura de dados, é a parte da engenharia muito forte, né? Então, tem muito isso. Muito. Perfeito. Além desses requisitos mais técnicos, né, como você bem citou, a engenharia, isso tem que estar muito maduro, isso tem que estar muito avançado, a gente também esbarra, às vezes, em um desafio relacionado à mentalidade, né, Eli? Como que você lida com essa questão de mentalidade, promover essa adoção da cultura? Como que você encara esse desafio? Assim? Deixa eu pensar aqui, viu? Você falou em uma mentalidade... Isso. Implementar com estratégias ali, né, para a gente implementar, né, para promover a adoção de uma mentalidade orientada a dados em diferentes áreas do negócio. Boa pergunta. Estratégias de implementações, né? Sabe que, antes de tudo, é necessário pensar como é que a gente vai medir. Olha aí, grande Bernal, esse é fera, tá? Esse é parceiro do passado. Olha aí, que legal. Seja bem-vindo, Bernal. Acho que é da Stefanini, tá? Não tem merchan não, nem concorrência, tá? Por favor. Fica à vontade. Mas vamos lá. É difícil a gente imaginar assim numa estratégia matadora que realmente funciona, porque a gente nunca a dificuldade é de medir se aquela estratégia, determinada estratégia realmente funcionou. Porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando, existem várias formas de implementar isso, né? E a gente acaba não medindo, sabe? Principalmente na área de dados, a gente precisa aprender a medir mais. Principalmente falando de estratégias de adoção, estratégias de implementação, para você mudar essa forma, né, de pensar da empresa. Então, não é simples, não é simples. Eu já diria assim que não existe uma fórmula mágica, tá? Mas você vai perceber, Felipe, que eu gosto de pontuar as coisas. Sempre eu digo assim, 3 pontos. É 2 pontos nisso, né? Mas eu tenho 2 pontos para trazer aqui, né? Bom, o primeiro, em termos de implementação, mentalidade orientada e tudo mais, eu já tive a oportunidade de trabalhar, começar uma área praticamente do zero, né? Então, e eu diria que primeiro a gente precisa mostrar valor. Assim, vai ser um pouco repetitivo da resposta anterior, mas
colocar uma área de ciência, vamos falar de ciência de dados, né? Implementar uma área de ciência de dados antes de uma área de engenharia e de DA, eu diria que a gente, se não for muito bem alinhado, ajustado, está fadado ao fracasso, sabe? Então, é necessário, a gente não pode pular essas etapas, né? E eu me lembro que numa ocasião eu ajudei a construir uma área de dados, né? E o trabalho ali, é como eu acabei de falar, né? Cada entrega era um pitch de vendas. E era BI, era análise de dados descritiva, né? E aí o cientista, que na época que estava comigo, era uma cientista, ela dizia assim, putz, quando é que a gente vai começar a modelar? Eu falei, calma, a gente precisa primeiro mostrar para os nossos stakeholders, a gente primeiro precisa mostrar o básico. Então, eu diria que uma das formas de promover a adoção, para a gente, sabe, mover a cabeça do stakeholder, da alta direção, são pequenas coisas descritivas do lado, assim, do ponto de vista da ciência de dados, de um cientista de dados, ele vai achar no começo chato, aí vai do líder falar assim, cara, a gente precisa fazer essa entrega, fazer essa venda, a empresa ainda não tem a maturidade que a gente gostaria. E assim, convencimento. E é um pitch para cada entrega, pode ter certeza. Mas também tem o outro lado, tá? Hoje, por exemplo, aqui na Hotmart, o meu trabalho está muito facilitado, eu poderia dizer assim. Já existe uma maturidade muito forte e, principalmente, existe uma, como é que eu posso dizer, a alta direção, ela tá muito direcionada e ela busca, sim, tomar decisões baseadas em dados, né? Isso facilita a nossa vida. E aí o cientista de dados, porque assim, já tem uma maturidade na engenharia, já tem uma maturidade na parte de análise de dados, de análise de dados, não que esteja perfeito, mas, lógico, uma baita estrutura aqui rodando. E aí sim a gente tem um espaço para um time de ciência de dados, trabalhar tranquilo, trabalhar com foco em aumentar um pouco dessa mentalidade de adoção. Eu brinco com o meu time que a gente... Depois eu falo a frase no final, não vai dar spoiler. A frase é um mantra que a gente usa no time. Aí, só para encerrar essa parte, Felipe, parece antigo, mas uma abordagem muito boa que eu busco fazer é mapeamento de processo, é o velho mapeamento de processo de negócio. Input, output, fluxogramas de processos. Aí quando você começa a entender o que está acontecendo, você consegue propor melhorias também, como uma forma de aumentar aí essa mentalidade, né? A gente começa a impor não, mas levar melhorias baseadas em dados, né? Então, isso ajuda muito. Né? Tem uma visão muito maior, uma visão holística do negócio. Eu travei? Não. Para mim tá tudo certo. Boa. Muito bom, esse ponto que você trouxe, né, esse ponto que você trouxe que é muito importante que se siga o processo, de fato, né, que não pule etapa, que, poxa, eu vou implantar uma área de ciência de dados sem ter uma estrutura de engenharia, sem ter uma estrutura de análise, você tem uma alta probabilidade a falhar, a de fato não entregar valor, e, enfim, e ser não gerar valor no final do dia, eu concordo plenamente, né? Então isso tem que estar muito claro, né? E que é preciso medir, que é preciso quantificar todo o trabalho, definir o que é sucesso, o que não é sucesso, né? Para ficar muito claro aí para os stakeholders, né? Os avanços e deixar claro ali como ter um retorno do investimento que está sendo feito, obviamente, né? E aí, cara, eu já queria concatenar, vamos dizer assim, com outra pergunta, que é, poxa, se eu preciso medir, quais são as métricas, os indicadores, né, que você normalmente leva em consideração nesse tipo de projeto? Quais são os indicadores chaves aí que são importantes para avaliar o impacto desses projetos
de dados, ciência de dados? Bacana, pergunta. Essa é de 1 milhão, tá? A pergunta de 1 bilhão tá para chegar, eu acredito, né? Então essa é de 1 milhão. Esse é um desafio real de times de ciência de dados, né? Existem algumas formas para a gente medir o sucesso do time. A gente tem discutido bastante isso internamente na Hotmart. Discutimos bastante, por sinal, e assim, vai depender assim do tipo de entrega que você está levando naquele momento, e aí do tipo de entrega vai dizer que tipo de métrica faz mais sentido, tá? Assim, não existe uma métrica única, vai depender muito do que você está levando. Você está levando um insight? Você está levando algo para uma tomada de decisão? Você está fazendo um experimento? Você está levando um output de um modelo de machine learning? Você está levando só uma feature que vai ter valor interno apenas, né? Então, dado todos esses cenários, a gente precisa medir, né, esse sucesso do time de ciência de dados. É o sucesso do time, né? Ou do projeto. Dá para falar dos dois. Sim, sim. Dá para falar dos dois, perfeito. Eu pensei aqui no sucesso do projeto, Do projeto, né? mas tem a ver com o time também, né? Acho que tem as métricas de time e de projeto, perfeitamente, Sim, concordo sim. ali. Sim, sim. Bom, falando de projetos, assim, na minha cabeça, como responsável por entregas de valor, responsável por um time, é o ROI. É o ROI, nem sempre ele vai estar tangível, nem sempre você vai enxergar, vai conseguir metrificar esse ROI. É um desafio, mas na minha cabeça o principal indicador é o ROI, é ele que garante que aquele time está gerando valor e está dando retorno. E aí a gente pode ver, principalmente em termos, particularmente eu gosto de receita. Assim, é a palavra-chave do business, é a palavra-chave de quem solicita o time de dados, tá? Na maioria das vezes, nem sempre. Às vezes a gente está buscando um brand, às vezes a gente está buscando somente se posicionar, né, no mercado, mas para mim assim, a métrica matadora de um projeto é receita. Aí vai fazer, o que mais? Você pode ter custo, né? Redução de custo, principalmente, né? Você pode ter a qualidade de algum serviço também, pode impactar de alguma forma. Às vezes a qualidade a entrega de um projeto que só leva qualidade, só não, né? Que leva a qualidade é bom, mas aí você não pode se acostumar muito com projetos apenas de qualidade, sabe? Assim, tem que ter a valor, receita, tem que ter o financeiro no meio. Essa, para mim, é inquestionável, tá? Assim, aí, falando de medição de time de projetos falando de métricas de sucesso para o time, vou só Sim, rapidamente, tá? perfeitamente, Tati. Uma das métricas que eu observo no time de ciência de dados é o quanto que aquele cientista está ganhando de aprendizado. Às vezes, às vezes a gente não consegue mostrar tanto valor numérico, às vezes o projeto ou a análise fracassa muito entre aspas, que dificilmente a gente não tira insight disso, mas ficou aprendizado, né, para o cientista, seja numa metodologia nova, numa abordagem, seja no soft skills. Então eu considero também como sucesso de um time de ciência de dados o aprendizado do DS. Para mim isso aí é muito importante. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta, mas assim, sendo direto, para mim tem que envolver a graninha, senão não faz sentido. Conseguiu sim, para mim está muito claro, ele sensacional, eu concordo plenamente, né? Eu acho que é muito importante conseguir tangibilizar esse impacto financeiro, né? Esse resultado financeiro que o projeto ou que a equipe está trazendo, né? Perfeitamente, porque no fim do dia tem que ter ROI, como você disse, né? Tem que ter retorno sobre o investimento.
e a receita é que guia a empresa, que faz o crescimento acontecer e tudo mais, né? E que vai, obviamente, justificar investimento ali naquela equipe, naquele projeto, né? Então, concordo plenamente, o máximo possível deixar isso claro, tangível, né, para os stakeholders, é muito importante. É. Muito É bom, bom cara. de vez em quando ter um modelo performando aí com 95, né? O sonho do cientista de dados. Uhum. Mas é bom que tenha retorno financeiro, sim, no final das contas. Legal, muito bom. Eli, falando em liderar equipes, né, que a gente entrou agora nesse tópico falando de equipes, falando de time, né, Boa. considerando a sua experiência em liderar equipes de ciência de dados, quais eram as principais, assim, responsabilidades e como você conseguiu engajar, como você trabalha para engajar, para mentorar a sua equipe? Boa pergunta. Essa pergunta, você está aumentando o grau de dificuldade, hein, Felipe? Pega leve aí, pega leve, mas vamos Eu lá, estou vamos aqui lá. para extrair o melhor. Ai, ai. Vamos falar primeiro de liderar pessoas, antes de falar assim de liderar cientista de dados, porque tem sim uma especificidade aí liderar cientista de dados, tá? Então, que os meus liderados, por favor, eu não fique de boa, tá? Por favor. Mas vamos falar em liderar pessoas, tá? Assim, eu já liderei equipe já tive a oportunidade, assim, graças a Deus, já tive a oportunidade de liderar pessoas, inspetores de qualidade, eram todas mulheres, aliás, só tinha um homem, acho que era quase 8 a 10 pessoas, muito jovem, era muito difícil, então para cada etapa da minha jornada de liderança, eu também estava com uma maturidade. Então vai ter muitos acertos e erros ao longo dessa liderança de pessoas, né? Já liderei funcionários públicos, então é um desafio. Tinha cerca de 12 a 15 funcionários públicos. Era gente para dedéu, era carregado de especificidade, porque tinha funcionário que queria ir embora 2 horas, mas o horário era 5, enfim, tinha algumas coisas que acontecem bastante aí, né? Nesse meio, né? Vamos dizer assim. Também já tive a oportunidade de liderar doutor, mestre, quando eu estava na frente empreendendo na empresa, tive essa oportunidade. É outra pegada, então, de pessoas, é outro perfil, é outra persona, outro comportamento. Então, a gente aprende também com erros, principalmente com os erros, né? A gente aprende bastante. E já tive a oportunidade de alunos, né? A gente também acaba liderando alunos. De certa forma, você chega numa sala de aula com 30 alunos, assim, Sem dúvida. já chega aquele impacto, todo mundo te vê como referência. Estava numa idade mediana aí, né? Não que eu já esteja no final da vida. Mas tinha um desafio também de liderar e finalmente liderando analistas de dados e cientistas de dados, né? Então, e aí, assim, o que eu posso dizer? Existe sim, são personas diferentes, experiências diferentes que elas me ajudaram muito a conduzir aí essa jornada de liderança. E como é que eu posso fechar essa... Agora, quanto ao cientista de dados, a gente é uma pessoa muito qualificada, é uma pessoa que geralmente passou pela academia, não são todos, mas que geralmente alguns passam por algumas frustrações na academia e acabam, outros porque não teve oportunidade de continuar, outros porque realmente saiu da academia, mas por ser uma área assim tipicamente de exatas, a gente carrega na veia, aí eu me incluo nessa, um pouco de perfeccionismo. E se a gente não dosar esse perfeccionismo entre excelência e travar tudo, é preciso ter muita habilidade para conduzir, é preciso ter habilidade para conversar, comunicação. Então, esse é o desafio constante, né? Chega no momento em que você precisa ter muita habilidade para conduzir essa linha tênue entre excelência e perfeccionismo. E esse é a especificidade que mais me marca no cientista de dados, né?
E aí começa, né, um trabalho de liderança, de você conduzir, sempre na mansidão, cara, vamos lá, não é? Então tem essa característica muito forte que precisamos considerar no cientista de dados, tá? Me incluo nessa, gente, por favor. Tô dentro dessa. Você falou de responsabilidade? Responsabilidade, né? Então, Sim. responsabilidade é independente do tipo de função, se é cientista de dados, se é um cargo, assim, se você está disposto a uma carreira de liderança, necessariamente você precisa assumir sua responsabilidade. E não é e não é a responsabilidade do currículo, tá? Que ela coloca, assumo responsabilidade, você tem que estar disposto a, a levar porrada pelo seu time. Você tem que estar disposto a assumir realmente a responsabilidade, o resultado, assumir responsabilidade firme nos resultados, é comigo, e aí você, de certa forma, acaba blindando o seu time e dando mais paz para eles trabalharem, dando mais prazo, negociando. E, para mim, responsabilidade ela é uma das características bem fortes no meu tipo de liderança, é responsabilidade. É assumir o protagonismo. Não para eu ganhar visibilidade, mas para poder o time trabalhar com mais calma. Eu posso errar, o time pode errar, quem não pode errar sou eu. Eu digo que a vida de um líder é muito solitária. A vida de um líder é muito solitária. Você não pode sair compartilhando tudo que você convive. E isso vale não só para a ciência de dados, Felipe, isso vale para qualquer tipo de liderança. Tá? As pessoas falam muito de iniciativa, iniciativa, iniciativa. O líder tem que ter iniciativa? Sim, tem que ter. Mas quando ele tem responsabilidade, ele precisa ter a acabativa. Ele precisa entregar resultados. Então, a gente precisa, como líder, assumimos responsabilidades de resultados. Tá? Isso, para mim, é importantíssimo. Né? Muito bom. Tô falando demais, né? Não, é Vou para tomar isso uma água mesmo. aqui. Deixa eu Fica à tomar uma água vontade. aqui. Muito legal. Eu gostei muito desse ponto que você trouxe, né, de que como responsabilidade do líder, né, você vê que o líder ele está ali como uma interface mesmo para proteger o time, né, para negociar com as outras partes, com os stakeholders, prazos, escopo, né, o que realmente de fato gera valor, ter essa clareza Exato. para traduzir isso para o time, para deixar o time trabalhar, como você disse aí, mais tranquilo, com mais qualidade e garantir que vai ter resultado. Né? Então, a responsabilidade de ter resultado você traz para você e protege o time das cobranças, né? De toda uma pressão que o líder ali tem que entrar na frente e ele saber lidar bem com isso e não repassar essa pressão para o time, né, para que você gere resultado, para que o time trabalhe com mais qualidade, mais tranquilidade. Eu gostei muito desse ponto, que eu concordo plenamente. E aí já é uma característica de qualquer líder em qualquer segmento, liderando qualquer equipe, né? Independente da área de ciência de dados. Você falou engajamento, né, e mentorar Sim. time. Engajamento é uma combinação linear. Combinação linear agora entrou nada de soft skills de comunicação aqui agora, né? Mas é ouvir o time, tá? Engajamento, para mim, é ouvir o time, é trabalhar com excelência, é trabalhar com paixão, é potencializar aquilo que é bom. A gente pega, tenta potencializar aquilo que você vai observando que aquele liderado ele é bom. Cara, escuta mais. Assim, se eu tivesse que marcar um fator assim importantíssimo para engajamento é ouvir. Ouve seu time, ouve que você vai aumentar sim o seu engajamento e principalmente alocar essa energia, essa pessoa no lugar certo. É um desafio? É fácil? Não é. É o dia a dia, mas o engajamento vem muito disso, sabe? Legal o comentário do Vitor, né? Muito boa analogia com progressão linear, muito Né? interessante. E mentorar time é uma via de mão dupla, assim, sabe? Como eu enxergo. Se o liderado
não está afim, ele não enxerga, está se sentindo desmotivado, é uma coisa. Mas se ele realmente não está afim de, 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 de olhar a médio e longo prazo sua carreira, não vai ser eu que vou convencê-lo. Ele precisa também contribuir com os 50% dele. Então, aqui eu diria que é 50-50. E aí, essa mentoria, eu gosto muito de dizer que eu não vou gastar a minha energia com quem não quer ser mentorado. Tá? Então, ainda bem que no meu time, nos times, na maioria dos times que eu tive a oportunidade, as pessoas sempre me procuraram, e aí agora, o que eu faço da minha carreira? Para que lado eu vou? Eu acho isso muito bacana, porque às vezes até colegas que não estão mais comigo, mas me mandam um WhatsApp, falam, e agora, para que lado que eu vou? Eu falei, nossa, eu fico muito feliz de ajudar nesse sentido. Que legal, muito interessante. Eu acho que quando o líder é reconhecido dessa forma pelo time, eu acho que você atingiu o sucesso, eu diria, né? Seria uma métrica sua de sucesso. Poxa, que legal, esse respeito, né, do meu liderado, eu tenho esse carinho, né, essa confiança do liderado, de, poxa, me dá uma dica aí de qual caminho eu sigo, o que você acha que eu faço, né? Então, acho que esse é também um ponto que te deixa feliz de contribuir por isso mesmo, porque você sente que essa pessoa, poxa, confia em você, ela acredita no que você, né, Exato. do que você prega. Muito legal, Elias, é sensacional, cara, tô aprendendo demais aqui. E agora eu vou fazer uma pergunta de 1 bilhão, tá? Eu acho que a de 1 milhão já foi, A então... de 1 bilhão já foi, né? Agora vem a de 1 bilhão, então essa eu não preciso responder, senão eu já ia embora. Eu quero aprender agora de 1 bilhão, vamos lá. Eli, como que você traduz os objetivos estratégicos de uma empresa em soluções acionáveis de dados, né? Como Boa, você pode fornecer um exemplo de um projeto que você fez isso? Então, tem lá boa, os boa. objetivos estratégicos, como que você chega ali na solução acionável baseada em dados? Boa, boa. Então, ó, a pergunta já facilitou, você já delimitou a pergunta. Você falou soluções acionáveis dentro de uma estratégia. Então, pressupõe, dado que a empresa tem uma estratégia. Então, dado que a empresa tem uma estratégia, a nossa vida é um pouco mais facilitada. Porque vai ter momento, gente, que a empresa, quando ela pode ter a estratégia para todas as áreas, mas a estratégia assim que envolva a área de dados, geralmente vai ter empresas que não vai ter isso muito bem claro nem bem definido. Mas a partir do momento que existem empresas que têm essas definições estratégicas claras, aí assim a gente podemos opinar, e aí eu posso até contribuir um pouquinho aí com meus 2%. Vamos definir solução acionável, né? Porque o que é solução acionável, né? Então, a solução é acionável ou é o dado que é acionável? Posso te fazer a réplica? Eu tô brincando, Felipe. Mas eu assim, eu tenho trabalhado muito forte, pessoal, com solução acionável, porque é a partir daí que a gente gera valor. É a partir daí que a gente consegue se posicionar, vender a área de dados, mostrar valor, enfim, crescer. E ainda mais, assim, e o efeito disso tudo é ganho para a empresa. E começa a mexer, mover os ponteiros, e geralmente são indicadores que eles se movem muito devagar, precisa ter cuidado na hora de olhar tudo isso. Mas eu diria assim, a solução acionável nada mais é que é um dado, seja ele de onde for, ele é um dado que foi transformado. Ele foi transformado em informação para tomada de decisão. Então, isso é a solução acionável. É um dado transformado. Como é que você transforma isso, Eli? Assim, aí é outro TechCast. Como é que a gente transforma? Porque aí eu vou estar falando, pode ser uma tabela. O próprio time de Analytics Engineer pode produzir uma tabela e ele é uma solução acionável. Então, tipos de soluções acionáveis, né? Pode ser uma análise descritiva que gere um insight, pode ser um simples indicador, pode ser o output de um modelo da galáxia,
mais distante, enfim. Então, é bom a gente ter esse entendimento também de tipos de soluções acionáveis, né. Assim, e o mais importante, tá, a partir do momento que o negócio aponta assim, que vai fazer uso da solução acionável, ela precisa pensar num plano de ação. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de churn, por exemplo, assim, um exemplo meio esdrúxulo, mas que talvez funcione. O output geralmente vem de um modelo, toda a engenharia de feature, machine learning, mas eu tenho, no final das contas, um output ali de se o cliente vai abandonar a base ou não. O que que eu faço com esse output? Ele precisa gerar um plano de ação, ele precisa ser acionável para o business. Então é um pouco desse exemplo que eu tento fazer no meu dia a dia com o nosso time. Nem sempre vai ser possível, tá, assim, o ideal seria que tudo que a gente produzisse em times de ciência de dados fosse acionável, mas, assim, tem um desafio e é intrínseco ao nosso à nossa área de data science, mas, é isso, ele precisa gerar plano de ação para o negócio. Precisa, nem que seja uma planilha, às vezes você fala: "Ah, é uma sheet do Excel", eu falei: "Cara, tem valor para o negócio?". "Ah, é simples, não gerou um modelo", mas tem valor para o negócio, ele consegue mover a estratégia, ele consegue impactar. Se ele consegue impactar, está funcionando. É um pouco dessa simplicidade, né. Soluções acionáveis. Não é, olha, a pergunta era de 1 bilhão, mas já dei meus 2 centavos, viu. Que isso, que isso. Já alcançamos 1 bilhão. Se pegar aí o ponto que você trouxe, né, dessa interpretação do que é de fato acionável, que eu acho que é a parte mais importante do contexto como um todo, né? É Boa. saber interpretar bem do que é acionável para uma empresa, do que é acionável para uma determinada demanda, né, e Uhum. objetivo. Eu acho que isso aí já mata, né, como um todo. Saber interpretar, identificar o como você disse, isso aí é papo para um outro podcast, né? Isso aí tem que mergulhar muito em tecnologias, implementações, mas a grande X da questão é essa interpretação. Então, eu gostei muito desse ponto ali e Boa. concordo plenamente. Você falou eu sei que o tempo está indo embora, né, mas, nossa, passa rápido, né. Sim, Você falou de exemplos, né. sim. Olha, eu costumo, quando a estratégia da empresa está bem definida, eu gosto muito, mas muito de OKR. Eh, Acho que está com 2 semanas atrás, eu vi no LinkedIn um framework usando o OKR, mais direcionado à área de dados, sabe, fantástico. 4 coluninhas, tudo bonitinho ali, um framework bem desenhado, eu até baixei, o que eu falei: "Bem legal, olha, que bacana para a gente desdobrar a estratégia". Se a estratégia já vem definida pela empresa, a gente precisa de algumas metodologias para desdobrar essas estratégias. Uma delas que eu uso é o OKR, tá, onde a gente trabalha muito com objetivo, com meta e com iniciativas. Dentro das iniciativas, aí entra a área de ciência de dados propondo. Ele vai propor, abordagens dentro daquela iniciativa para tentar mover o ponteiro ali da meta. A dificuldade, tá, vamos lá, nem tudo são flores. A dificuldade é que geralmente o que a gente implementa em ciência de dados, ele jamais vai mover o ponteiro tão rápido. Sim, vão ter coisas sim que vai mover rápido, mas vão ter coisas que vão levar 3 meses para ser construída, e ao final você não consegue no final de 3 meses dizer: "Olha, moveu o ponteiro". Não, porque ele precisa entrar em experimento mais 3 meses. Aí você só vai conseguir enxergar algum valor nisso depois de 6 meses. Então esse é o cuidado que eu deixo para todo mundo, né, quando a gente falar em desdobrar estratégias, em acionáveis, é que a gente tenha esse cuidado, né, de olhar, se a minha solução ela é imediata, o impacto, ou se ela vai demorar um pouquinho, e é bom comunicar. É bom você olha, avisar todo mundo envolvido no projeto, stakeholder, enfim, não é tão fácil. Também gosto assim, não é muito para desdobrar a estratégia, mas também
O próprio CRISP-DM, né, assim, é muito bom, ainda funciona bastante. Metodologia científica mesmo, de P&D, também gosto. A própria metodologia estatística, que no final das contas foi reajustada e realinhada para Data Driven Canvas, Data qualquer coisa Canvas, tá? Então, Sim. no fundo, você olha ali, olha, é a minha metodologia estatística que eu vi em 2001. Tem um pouco disso, né? Mas acho que é isso, viu, Felipe? Gosto do OKR, trabalho com OKR Perfeito. busco trabalhar cada vez mais com OKR. Muito interessante. Eu destaco, né, nesse ponto que você trouxe, que eu acho que é muito importante, você deu um foco num ponto muito relevante aí, que é assim, é muito importante ter essa clareza do que pode trazer retorno no curto prazo, no médio e também no longo prazo, né? Como você disse que, poxa, vai ser colocado em produção, mas aquilo ainda é um experimento, ainda tem que rodar alguns testes, né? Então, não tem que estar muito claro quais são as iniciativas que vão trazer retorno, né, no curto, médio e longo prazo. Acho que como gestor, né, como líder, você tem que ter isso muito bem claro para você organizar as frentes, né, organizar o que vai trazer retorno no curto prazo para já trazer um retorno ali, para já gerar valor de fato, mas que também é importante ser construído, mas que vai trazer retorno só no longo prazo, então isso também tem que estar alinhado com a estratégia, tem que estar, os stakeholders ali tem que estar ciente disso, né? Tem que estar comprados e entender esse contexto. E aí é papel do líder deixar todo mundo ali alinhado dessa possibilidade. Então, muito interessante esse ponto que você trouxe, né? Boa, boa. Vale destacar que desdobrar estratégia, a empresa precisa também ter bem claro suas estratégias, né? Muito legal. Enfim, acho que é isso. Muito bom. Poxa, o tempo está passando rápido demais, mas a gente ainda tem algumas perguntinhas. É sinal que o papo tá bom. Quando a gente não vê o tempo passando, é um bom sinal. Muito bom. E agora, falando um pouco mais sobre lacunas, conhecimento técnico, que a gente sabe que é uma dor na nossa área, né, como um todo, né? Como que você identifica ele e preenche essas lacunas do conhecimento técnico na sua equipe, né? Como que você planeja e conduz treinamentos? Como que você ajuda o time a se desenvolver, né, nas habilidades técnicas, nas soft skills, né, da sua equipe? Só um minuto, Felipe. Fica à vontade. Sim. A gente vai ter que fazer a reiniciação da rede Wi-Fi que a gente está trocando algumas configurações. Você se incomoda de conectar no cabo do... Nem um pouco. Aqui não pode cair agora. Só um minuto, Felipe. Tudo bem. Vou trocar a internet aqui, tá? Tá bom, tudo bem. Pessoal que está nos acompanhando, né? A gente está fazendo uma transmissão, então, ao vivo, né? Então, é normal esses imprevistos, né? O Eli está tendo que trocar a internet ali por conta, né, que está no escritório. Mas, pessoal, quem estiver nos acompanhando aqui, quiser deixar uma mensagem, uma pergunta para o Eli, se está com alguma dúvida, quiser deixar uma pergunta, acho que agora é a hora, porque aí a gente vai concentrar agora nos poucos minutos que faltam aqui da nossa transmissão, e eu posso tirar alguns minutinhos ali para ele responder alguma pergunta de vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, essa participar, agora é a hora, tá? Uma hora interessante para a gente tirar essas dúvidas, né? Então, a gente vem falando aí de alguns pontos, olhando para essa temática, né? De como explorar soluções acionáveis, como gerar impacto, falamos aí de estratégia, falamos de cultura. Então, está sendo um baita aprendizado aqui que a gente está tendo aí com o Eli sobre esse ponto, tá? Falando de ciência de dados, de equipe, de gestão de projetos. Boa, voltou aqui, mas problemas técnicos, vamos lá. Sim, tá tudo certo, não tem problema algum. Vamos você lá, estava falando de lacunas, né? Lacunas de conhecimento técnico, né? Como que você ajuda o seu time a se manter relevante e se manter aprendendo? Boa, boa. Eu tenho um time hoje, atualmente, vou falar do meu time atualmente, ele é muito bom, tá? Time, vocês são bons demais. Então,
eu busco observar a empresa, tá? Assim, primeira coisa, eu preciso identificar a empresa. O que a empresa está buscando na área de dados? O que ela precisa solucionar? Por exemplo, a empresa está... Hoje ela fala muito ainda em análise de dados mais simples. Não, hoje ela já está falando em machine learning. Não, hoje ela já está querendo soluções mais avançadas. Então, dado esse cenário da empresa, eu começo a pensar, putz, mas o meu time está precisando pensar mais em simuladores de pesquisa operacional. Já sei quem que tem mais afinidade. Aí eu vou lá no time, fico observando o time, falo quem tem mais habilidade com isso, pesquisa operacional. Ou, o meu time precisa mais focar em planos amostrais, plano amostral, experimentações, teste AB, ou algo do tipo, né? Então, Então, é dessa forma que... essa é uma das formas. Eu observo o cenário da empresa, para onde ela está caminhando e para onde uma visão de longo prazo. Eliezer, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão aí liderando a área de dados, de ciência de dados, executivos, profissionais. O que você tem a contribuir para as pessoas, além de todo o conhecimento que você já falou aqui? Difícil, né? Porque, às vezes... Bom, vamos lá, mas eu vou tentar aqui em algumas palavras, né? Eu diria que a gente estando no universo de ciência de dados, a gente precisa muito, muito, muito estar próximo da ponta. Um time de ciência de dados que gera valor, gera entrega de valor, consegue impactar o negócio, desdobrar as estratégias, produzir acionáveis, ele precisa estar necessariamente mergulhado no business, mergulhado na ponta. A gente tem uma etapa no método CRISP-DM que é entendimento do negócio. Eu diria que não é suficiente. Eu diria que você precisa fazer muitos follow-ups, principalmente com stakeholder. A gente tem... falei que ia dizer o mantra que eu uso aqui internamente, né? Pois bem, eu costumo dizer assim: mergulhe profundo e volte rápido. Que Então, legal. significa que você, como cientista de dados, pode aumentar a complexidade, sofisticar a sua solução, mas isso precisa ser rápido, isso precisa ser comunicável, isso precisa ser objetivo, isso precisa ser rápido. Então, é muito disso que o negócio gosta, dessa interação com o time de ciência de dados. E o nosso time tem muito isso, sabe? De reduzir a comunicação, reduzir o techniquez. Cara, a minha fórmula, a minha equação não vai... Aquela equação monstruosa matemática não vai aparecer na minha entrega? Não vai. Sinta-se... Assim, é um pouco frustrante, mas... O business não faz parte, né, do desafio, mas isso também faz parte de uma comunicação mais leve, né? Então, se eu tivesse que falar duas coisinhas, 2 pontos aqui esteja muito próximo do negócio, converse quase que todo dia com o negócio, mergulhe de fato, entenda as dores, escute o negócio. A gente só consegue levar impacto e consciência de dados dessa forma. Não é no background. Não vai ser no background apenas, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu tenho até trabalhado bastante a gente precisa pensar mais em data science como produto. E sair um pouquinho... Eu não estou dizendo que a gente vai matar a data science como projeto, mas se eu tivesse que balancear, eu diria que hoje 80-20 para um olhar mais de produto, eu deixaria como conselho. Então, cientistas de dados, comecem a estudar muita coisa de produtos. Design Thinking é a minha dica. A gente precisa ter entendimento do todo, entendimento das oportunidades, saber propor, conversar a língua do negócio, a linguagem,
E é isso, Felipe. Para não me alongar mais, o tempo acabou, mas obrigado pela oportunidade de compartilhar aí o que eu já tenho vivido esses anos, né, quando a estatística ainda não era tão reconhecida como é hoje. Eu que agradeço, tá? Muito bom, a gente gerou muito valor, um conteúdo e um conhecimento super rico. Peço desculpa aí pelo transtorno na internet, né? Assim, de qualquer forma, eu acho que de qualquer forma tem sido muito e as pessoas que vão ver essa gravação vão se beneficiar bastante. Pessoal, obrigado e quem participou, mais uma vez peço desculpa aí pelo imprevisto, né? Mas é isso, né? Pode acontecer no ao vivo. Gente, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Eli, mais uma vez, obrigado mesmo. Um abraço.